a proteção de Deus, declaro aberta a 1389ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizado dia 23 de 6 de 2020, às 18 horas. De imediato, convoco a vereadora Veridiana Monteiro para fazer a leitura do texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Salmos. Tá funcionando? Tá? Salmos. Pedido de socorro e de justiça. É para vós, Senhor, que ergo meu clamor. Ó meu apoio, não fiqueis surdo à minha voz. Não suceda que vós não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz da minha súplica, quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia dos seus crimes. Retribuí-lhes segundo a obra de suas mãos, dai-lhes o que merecem, pois não atendem às ações do Senhor, nem às obras de suas mãos, que ele os abata e não os levante. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz da minha súplica. Nele confio o meu coração e fui socorrido. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Por isso meu coração exalta e eu louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, salva vosso povo e abençoai a vossa herança. Sede seu pastor, levai-o nos braços eternamente. Cumprimentando os vereadores, funcionários da casa e demais pessoas que assistem pelas redes sociais. Determino que o secretário e vereador Carlos Boni faça a leitura da ata. Leitura da ata da 1388ª sessão ordinária, realizada em 16 de junho de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata com unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo os avisos números 63 e 66 de 2020 sobre verbas públicas federais. E do Executivo Municipal, encaminhando resposta do pedido de informações número 18 de 2020 dos vereadores Valdeci de Vargas e Euclides Tician. Recebemos também uma correspondência de Carla Rosene Ludwig Nunes, diretora da Escola Infantil Casinha de Mel, que diz o seguinte: os bastidores da educação infantil. Inicio esta fala com questionamento. Quem está ouvindo a voz da criança e do adolescente neste momento em que estamos vivendo? A educação infantil hoje compreende o olhar e a escuta para as crianças de 0 a 5 anos. Quem está fazendo esse olhar e esta escuta? Muitos profissionais, tanto da educação quanto da saúde, estão conversando sobre a qualidade, resgate, olhar, acolhimento familiar, acolhimento educacional, e faço uma pergunta. As crianças de quem estamos falando, onde estão? Qual a porcentagem de crianças que estão com seus familiares? Qual a porcentagem de crianças que estão nas casas do Cuida-se? E qual a porcentagem de crianças que estão sozinhas?
O que estão relatando os profissionais da psicologia frente ao momento vivido pelas crianças, pelos adolescentes e pelos adultos? Percebe-se hoje que, talvez, existam mais juízes da vida alheia do que pessoas preocupadas com o bem comum de todos. Como posso julgar meu próximo se a minha condição não é igual à dele? Vejo tantos discursos de tantos profissionais da área da saúde sobre o Covid-19, sobre as hipóteses da organização da educação infantil, sobre os cuidados necessários, sobre distanciamento entre as crianças, sobre tanta coisa. E nesta seara, a escola de educação infantil virou ambiente inseguro, improvável e inviável? Será? Baseado em quê? Baseado no quê? Nas hipóteses? Então vamos entrar no terreno dos fatos daquilo que está acontecendo hoje. Onde estão nossas crianças cujos pais precisam estar em seus empregos, os quais não têm parentes próximos, as crianças que não têm como ficarem sozinhas? Estão onde? Desde quando? Desde o início da pandemia? Como elas estão? Aglomeradas? Sim. Sem o uso de máscaras? Sim. Sem protocolos de higiene? Sim. É verdade? É realidade? Sim. Estão contagiadas com o Covid-19? Não se ouve nada sobre isso. O que alguns chamam de insanidade, outros falam que é necessidade. Mas este fato está sendo ignorado. Quem são os pensadores da qualidade da educação? Também estão pensando na qualidade da vida das crianças e adolescentes? Carlos, poderia botar máscara? Nós estamos a 2 metros, presidente. Mas a regra é, eu não iniciei também a fala errada aqui também antes. Peço desculpa. Nós estamos a 2,5 metros e eu passei álcool. Até na barba, mas tudo bem. Tudo está certo. Se o retorno às aulas para alguns se tornou uma ameaça, o que é para eles a continuidade de crianças juntas em casas de cuida-se? Como havia comentado anteriormente, as pessoas se tornaram juízes da vida alheia? E vocês, qual a voz que você escuta? Você sente liberdade em julgar quem tem a realidade diferente da sua? O que você está fazendo para ajudar nesse momento? O que é ser cidadão? Como uma colega falou esta semana, é muito fácil ser estilingue. Quero ver você ser vidraça. Já vi pessoas acusando, julgando seus opositores de opiniões, com muita energia, palavras nada amigáveis, mas não as vi buscando soluções ou apenas oferecendo conforto. Então, quem ouve a voz das crianças, quem ouve a voz dos adolescentes? Que os profissionais que estão hoje escrevendo a história de muitas famílias possam, no futuro, orgulhar-se de ter escutado e olhado para a realidade dos fatos, para o centro do objeto em discussão, para a proteção verdadeira da vida das crianças e dos adolescentes. Como cidadã, deixo aqui minhas reflexões, pois acredito que viver numa sociedade democrática é poder dialogar, discordar, contribuir, construir e participar. Que Deus esteja sempre, neste momento, guiando o entendimento daqueles que precisam tomar sábias decisões, as quais impactarão para sempre na vida das pessoas. Carla Roseli Ludwig Nunes. É isso. É isso. Ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de indicações. Pedido de providências número 71, 72 e 74 de 2020, vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 73, vereador Sérgio Verle. E pedido de providências número 76 e 77, vereadora Márcia Ribeiro. Todos os pedidos serão encaminhados para os seus devidos... Tem indicação também. Tem uma indicação ainda. Indicação número 5 de 2020. O vereador Sérgio Verle, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que baixo segue. Essa indicação tem por intuito que o Poder Executivo instale redutores de velocidade, bem como melhore a sinalização na extensão da Rua Porto Alegre, principalmente no novo trecho que está sendo calçado. A realização se faz necessária por alguns motoristas colocam em risco a vida dos animais e pedestres ao ultrapassar o limite de velocidade permitido, quando descem a lomba do bairro Encosta do Sol em direção ao Lago Azul. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço.
Indicação número 6 de 2020. O vereador Diego Francisco, nos termos autorizadores do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Essa indicação tem por intuito que o Poder Executivo postergue pelo prazo de 6 meses, ou até que a pandemia acabe, a cobrança do laudo de vistoria e laudo do tacógrafo e implemente um auxílio emergencial que possa resguardar a subsistência dos motoristas de vans escolares, assim como prorrogue a cobrança de tributos municipais. Essa indicação tem fundamento nas medidas impostas pelos estados e municípios que suspenderam as aulas, haja visto que a vida escolar e acadêmica se mostra como meio propagador do vírus que deu ensejo à pandemia. Assim, juntamente com a suspensão das aulas, houve a necessidade de suspensão do serviço de transporte escolar, o que certamente prejudica os transportadores escolares, que são responsáveis diretos pela cidadania em razão do ofício que cumprem ao transportar o futuro do nosso município. Não é cabível permitir que os transportadores escolares sejam esquecidos, jogados e colocados à margem de programas assistenciais. Nesse momento de dificuldade, necessidade de isolamento social, se mostra indispensável o que haja bem senso do poder público no sentido de auxiliar os transportadores escolares. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço. Agora sim. Agora sim. Que todos os pedidos sejam encaminhados para os setores de responsabilidade. Esgotada a ordem do dia, iniciemos a palavra livre. Vou passar os trabalhos para a vice-presidente Viridiana Monteiro, para poder usar a palavra. Concedido. Obrigado. Uma boa noite a todos, colegas, vereadores. Como eu já dei no início da abertura da sessão, até peço desculpa, no início da sessão eu não estava com a minha máscara, né? Também a gente está afastado, como o vereador Boni falou, nós estamos uma distância bem tranquila. Então, a gente pede sempre um corrigir o outro, né? Isso é uma ajuda que a gente tem que se ajudar aqui. Eu queria dar um alô para o Dudu, que voltou agora para casa, o nosso vereador, já está se recuperando, daqui uns dias poderá estar presente de novo nas sessões, e melhoras para ele. Queria falar sobre a bandeira vermelha, que nós agora entramos, até uma questão, deixar bem, justamente os municípios tentaram, né, ficar fora aqui da região da bandeira vermelha, mas o governador negou a nossa cidade e as cidades em volta, né? Então temos que seguir o protocolo da bandeira vermelha para a preferência do município não seja punido, né? As prefeituras nem a prefeita, né? Então temos que seguir a ordem do governo do estado, que é o sistema de bandeiras. Então essa semana é vermelho. Vamos ver se semana que vem a gente consegue mudar essas bandeiras, com a colaboração de todos, né? Um cobrando o outro, né? Um pedindo para o outro ajudar, porque senão nosso comércio, nossa indústria, não sei onde vai parar. Nossos filhos vão pagar muito esse preço aí. Quem trabalha na saúde ainda tem esse problema, né? É a vulnerabilidade de pegar essa doença. Vereadora, o senhor me permite uma parte? Pode a sua ser. Fala? Pode completar. Para contribuir. Eu acho que tu contribui porque tu está dentro do problema, o né? objetivo de contribuir no sentido da questão da fiscalização, né? Como o senhor disse, que cada um deve fazer a sua parte, ajudar, e é desta forma que nós vamos conseguir sair. Mas percebe-se de que a população, uma grande parcela da população não usa máscaras, né? Realmente. Final de semana eu dei voltas, né, pelos bairros aqui no centro da cidade e se percebe muito, assim, as pessoas sentadas em círculo, tomando chimarrão. Então, qual a medida que o Executivo vai tomar agora, né? Qual é as medidas preventivas para as pessoas que não estão usando máscaras? Isso a gente está aguardando também. Foi uma conversa que teve hoje de tarde, né? Eu não tenho o resultado ainda. Mas a gente está cobrando isso aí porque a necessidade está aí, né? O governo do estado não dá uma solução para nós, mas nos proíbe de fazer o nosso trabalho, né? Então é isso. Vereador que eu tenho Sérgio, só para mim, posso fazer uma complementação?
Pode. Com relação ao uso de máscaras, eu acho que não só o uso obrigatório das máscaras, mas o uso correto das máscaras, que não adianta usar máscara se ela não proteger nariz e boca, né? E muitas pessoas só estão protegendo a boca e não usam a máscara no nariz. A gente sabe que quando a gente fala, às vezes ela cai e tal, então tem que ajustar um pouco o elástico, enfim. Mas ela tem que ser usada corretamente para ela ter o benefício que a gente espera, senão também não adianta. Só fazer de conta. Não, com certeza, você tem razão nisso aí. É uma luta, nós temos que se cobrar um do outro. O executivo vai fazer a parte dele, mas não consegue, a extensão da cidade é grande. Se o pessoal não colaborar, não ajudar, nós vamos ter cada vez mais casos e o problema é chegar na bandeira preta, né? Nós não queremos isso, nós não podemos ter isso na nossa cidade. Então, é isso que eu tenho para falar hoje, a gente tem que se ajudar e vamos seguir, a vida tem que seguir e as indústrias não podem quebrar, o comércio não pode. Mas é o que nós estamos vendo aí, é uma triste verdade. Estamos perdendo muitos empregos. E agora vou passar a palavra ao vereador Carlos Boni. Primeiro, eu peço a Veridiana retorne os trabalhos da casa. Então, devolvo os trabalhos da mesa para o vereador Sérgio. Então, voltamos agora à palavra do Carlos Boni. Bom, boa noite ao senhor presidente, aos colegas vereadores, aos colegas da casa e às pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais. Primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre... Hoje tivemos uma reunião na Secretaria de Indústria e Comércio, até embasada nas atitudes que os prefeitos da região estão tendo, e também na reunião que nós tivemos na quinta-feira, nós tivemos em reunião com o prefeito Luciano Horst, lá de Campo Bom, e ele nos falou de um auxílio que lá estão fazendo em relação às empresas, microempresas, pequenas empresas, MEIs, microempreendedora, enfim, toda essa situação, para que possa ter um auxílio para que essas empresas consigam passar esse momento de pandemia. Então, nós fomos lá nos reunir. Uma parte muito interessante, que as empresas que recebem esse auxílio, uma das cláusulas é que elas mantenham esses funcionários pelo menos 3 meses depois do término da pandemia. Ou seja, do término do estado de calamidade. Então, isso gera também uma segurança de trabalho para esses trabalhadores, o que é muito bom e é muito importante. Também tivemos depois logo depois, seu Rudimir, uma meia hora depois, nós tivemos outra reunião lá, ele veio nos comentar que já tinha dado andamento nesse projeto, então espero que já esteja chegando à mão da prefeita para que a gente possa estar discutindo isso o quanto antes. Igual que o prefeito de Voti fez, enfim, vários prefeitos da região. Depois nós tivemos uma reunião, até outra coisinha que eu gostaria de comentar, também o vereador Django estava lá comigo, né? O presidente Plínio dos Santos, havia um empresário também, enfim, agradeço aí que a gente pôde estar junto trabalhando por isso. Depois nós tivemos uma reunião com o secretário da administração, Ezequiel, o comandante da guarda, Luciano, e o que era comandante da guarda, o Paulo Oliveira, sobre a questão das vans escolares. No outro sábado, entraram em contato comigo, marcando uma reunião, marcaram essa reunião para este sábado, estivemos lá reunidos às 9 horas da manhã, até quase 11 horas. Eles pediram coisas simples, estão muito preocupados, é claro, com a saúde das crianças, e embasado nisso, nessa questão da saúde das crianças, eles pediram também uma tranquilidade, inclusive com a indicação que o colega fez também, está voltada para esse assunto, para depois eles poderem pagar as taxas e tudo mais, que eles consigam tirar o nariz para fora d'água para conseguir dar sequência nisso. E outras solicitações, como demarcação, como placas de estacionamento, para que eles possam largar as crianças e retirar as crianças nas escolas com mais segurança, que seja respeitado esses locais. Estivemos lá, fomos muito bem atendidos pelo secretário, e pelo Luciano e pelo Paulo, o que é muito bom, né? Ou seja, a gente tem esse olhar voltado, e mesmo que agora as crianças não estejam nas escolas, a gente saiba como se organizar para depois melhor proteger quando elas voltem para isso. Então, quero agradecer tanto ao secretário Rudimir como ao secretário Ezequiel e ao comandante Paulo, comandante Luciano e ex-comandante Paulo, pela atenção e por termos sido eficazes nas nossas conversas. Sobre a questão das aulas, a gente tem sabido aí que muitas crianças não têm acesso à internet, não têm acesso às redes sociais. Então, a gente fica aqui divagando sobre temas, né? Aí entra a questão também
do lockdown, do fica em casa e tudo mais, e na outra ponta nós temos todo mundo que tem que seguir. O princípio chegou para ficar 20 dias, pessoas importantes que já estiveram no Ministério da Saúde, na Secretaria da Saúde do Estado, falaram que terminaria em abril e maio, no final não se concluiu isso, estamos a 96 dias, né, nesse caos, pode durar mais 90, 100 dias, e a gente precisa pensar de que maneira a vida vai seguir com o corona. Né? Então a gente tem que dar sequência nessa vida. E para isso a gente fica pensando, e andamos conversando com algumas pessoas, a importância de repente, esses professores, porque os professores eu sei que estão labutando, trabalhando, mandando matéria para as crianças fazerem em casa e tudo mais, o que é muito importante para dar a sequência, mas seria importante dali a pouco também, o que a gente viu esses dias com crianças menores, elas não veem o professor. Então não só fazer uma live, quem sabe gravarmos. Os professores podem ir para as escolas, de repente, e gravar as lives, gravar as aulas, algumas aulas, para que cheguem a essas crianças, para que elas tenham esse conteúdo e que elas sintam que é o professor que está passando para eles. Entende? Porque às vezes o pai e a mãe, esse universo paralelo parece que não termina de ser compreendido pela criança. Então, se a gente consegue fazer com que o professor grave essa aula, né, que passe esse conteúdo, quem sabe vai chegar mais esmiuçado e as nossas crianças vão conseguir passar por essa pandemia também melhor. As crianças que não têm acesso à internet, dali a pouco com distanciamento social, em vez de ter 30 crianças numa sala de aula, nós tendo 10 ou alguma coisa assim, a gente poderia também estar mantendo o estudo dessas crianças de uma maneira controlada, com álcool gel, com máscara, sem recreio, que simplesmente viesse, se estudasse aquelas 3, 4 horinhas diretamente, depois voltassem para casa. Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Solicitado, tranquilo, pode fazer. Falar. Obrigado. Então, todas essas coisas têm que ser planejadas e pensadas no caso do Covid continuar por aí e tudo mais. Nós não podemos simplesmente abrir mão da educação, abrir mão da indústria, abrir mão do comércio. O senhor quer falar, senhor presidente? Eu gostaria de falar, por favor, Carlos. Assim, o meu neto está tendo bastante trabalho em casa. Sim. Realmente, eu acho que tem alguns colégios, até poderia fazer um padrão, né? Sim. Um padrão de trabalho, né? Porque se nós vamos continuar com essa... Não tem um prazo de se terminar, falam que vão até o fim do ano e vai até ano que vem. Então, acho que deveria ter um prazo, até os que não podem mesmo ir para a aula e ter... Concordo nessa parte contigo e eu acho que nós estamos nesse caminho. Vamos ter que seguir nesse caminho. Nós temos que criar metodologia, né, senhor metodologia. Presidente? Nós temos que criar metodologias para a gente conseguir superar o corona e seguir em frente. Depois, na situação das bandeiras propriamente dita, como eu acabei de dizer, 96 dias nós estamos no que diria quarentena, 40 dias. 96 dias. Aí eu pergunto, como nós vamos seguir com aquelas pessoas que ganham seus R$600 por mês para sobreviver? Um mês, 2, tocaram ali, vão embora, agora respira, vai embora de novo. Já estamos há mais de 3 meses. Como é que vai ser dada uma sequência nisso? É possível? Nós temos que aprender a conviver com o que nós temos hoje da maneira sanitária, e para isso tem as colegas enfermeiras aí que podem estar explicando, de que maneira nós podemos conviver com um vírus e manter a roda girando. Aí a gente vem com essa situação da bandeira, que eu fico estupefato até quando eu vejo isso. A gente vem com a situação da bandeira e ano passado, no dia 25 de agosto, no primeiro domingo da Expo Inter, bateu 93 mil pessoas. Toda a Expo Inter foram 416 mil pessoas naquele ambiente, que é um ambiente espetacular, eu já fui morador de Esteio, conheço bem. É um ambiente espetacular, mas a Expo Inter não foi cancelada. A princípio foi prorrogada. Ou seja, uma aglomeração que provavelmente pode chegar até 500 mil de pessoas, não foi cancelada. E aí num barzinho que a pessoa vai tomar uma cerveja numa mesa e outra a 3 metros longe, isso não pode. Aí o dono do bar tem que vender o bar e não tem do que sobreviver. E se ele não tem outro recurso? E aquele representante comercial que nem sequer tem um negócio fixo, de repente, que ele só precisa fazer visitas, que ele chega de máscara, passa a mão no álcool gel, dá a sequência. E todas as outras empresas, eu acho que está no momento de nós parar essa discussão de mata, não mata, resolve, não resolve, e pensar como nós vamos trabalhar se o Covid ficar mais tempo. Eu ouvi falar agora que a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo vai parar de novo de trabalhar. Nós temos aqui dentro mais de 130 lugares. 130 lugares. Por que nós temos que parar novamente? Nós podemos continuar discutindo e buscando soluções, e não só podemos, como devemos.
Entendeu? Eu, particularmente, eu não entendo, e já disse isso várias vezes, nós que estamos aqui, que somos eleitos para representar a população, nós somos linha de frente. Nós não podemos ir para casa e simplesmente se esconder. Outra situação que eu vi, que eu achei muito importante, aí um médico falando, um médico lá de Farroupilha, se não me equivoco, recebi um WhatsApp, vereador lá de Farroupilha e médico. Nós estamos trabalhando ao contrário. Eu vi isso claramente hoje quando eu estive numa empresa lá em Campo Bom. Aí a empresa abre das 10 às 2. E aí reduziu funcionários para eles não ficarem muito próximos. Ali na rua tinha 70 pessoas esperando, a meio metro um do outro, porque as pessoas acabam se aglomerando. Um sol de rachar, entendeu? E o que deveria de demorar 10 minutos para fazer, eu fiquei 1h30 lá esperando. Aí a gente vê as filas na Caixa Econômica ali, filas quilométricas ali, quase sempre dobrando a esquina no mínimo. A fila na lotérica, a mesma coisa. Nós estamos trabalhando ao contrário. Nós temos que ampliar o horário de atendimento. Ampliar. Um banco não tem que funcionar das 10 às 2 da tarde. O banco tem que funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde. Para que as pessoas não precisem se aglomerar. E eles nem deixam entrar. Exatamente. Então, no meu entendimento, nós estamos trabalhando ao contrário do que deveria de estarmos trabalhando para realmente diminuir as aglomerações. Então, estender o horário. O shopping, em vez de trabalhar 4 horas, teria que trabalhar 24 horas. Ou pelo menos 12, 16 horas, para que as pessoas pudessem ir lá comprar sem se aglomerar. Então, nós temos que criar metodologias para o mundo continuar girando. E não simplesmente parar e ficar botando tudo que é culpa agora no Covid. Certo? O sistema de drive-thru, né, são sistemas que estão sendo utilizados, muito bem utilizados. As máscaras, né, antes eu estava sem máscara, porque nós estamos ao distanciamento seguro, mas, enfim, tudo bem. As máscaras, o álcool gel, a água e sabão quando chega em casa. Quem não tem álcool gel, água e sabão, tá bom. Um minutinho só para fazer o término aqui, senhor presidente. Quem não tem álcool gel, o sabãozinho em casa, tá bom. A roupa deixar no sol, para que o sol dê uma purificada ali no negócio. Enfim, lavar, tirar a roupa, ter uma peça exclusiva ali onde é que tu tira a roupa, vai para o teu banho. Cuidados que nós precisamos ter para que a vida siga. Entendeu? Tivemos outras pandemias no mundo que mataram muito mais. Não podemos deixar essa também matar, além das pessoas que está matando, terminar com a nossa economia. Dito isso, agradeço muito, senhor presidente, agradeço às pessoas que nos assistem também, aos colegas e todos, e desejo a todos uma ótima semana. Passa a palavra, Diego Francisco. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, o suplente de vereador Davi Reis, a todos vocês que nos assistem em casa, através do Facebook da Câmara de Vereadores, uma boa noite. Eu inicio minha fala hoje sobre a fala do colega vereador Sérgio, que disse que o governo do estado não dá solução. O governo do estado ele abriu e foi muito claro quando ele abre espaço para as prefeituras se manifestarem e dar ideias. Meses atrás, aqui em Estância Velha, a população então parou, né, teve que parar, e desde lá vários decretos foram mudando, enfim, e dando novas regras. E pouco eu vejo, né, a administração municipal contribuir para os comerciantes, para microempresários e empresas de pequeno porte ou autônomo. Sábado foi dito que nós estávamos em bandeira vermelha. Até hoje, a população está esperando uma posição da chefe do Executivo Municipal. O máximo que eu vejo, senhor presidente, é alguns cargos de confiança brigando para ver quem divulga uma informação primeiro, para ganhar mais curtida do Facebook. É uma pena que isso acontece na Prefeitura de Estância Velha. A chefe do Poder Executivo, muitas vezes ela é lenta, ela demora, ela espera muito tempo para se posicionar, e a população está desde sábado esperando. Se abre o comércio, se fecha o comércio, se bota, como o vereador Carlos falou, a mesinha do bar na rua, se não atende, se atende normal. Sábado, domingo, segunda, terça, 3 dias. Sábado agora, daqui a 4 dias já vai virar a bandeira, a gente não sabe se está trabalhando ilegal, legal.
se foi tentada alguma solução. Então isso falta. Outra coisa que eu quero dizer, quando tudo isso começou da pandemia, nós acompanhamos aqui na Estância Velha diversos comerciantes, empresas, a polícia batendo na porta da empresa e fechando, porque não podia trabalhar. Eu quero ver se a prefeitura, o poder público vai ter o mesmo afinco, essa mesma garra, quando for denunciado boca de fumo. Eu quero ver se vai ter o mesmo afinco e a mesma determinação em combater. Encerro esta fala. Hoje eu quero falar de um assunto que chama atenção. Seguidamente nas redes sociais estão batendo, estão falando, e não é para menos. Tem um pedido de troca de 4 lâmpadas. Eu acho que vocês aqui e muitas pessoas que estão em casa devem ter acompanhado de uma página ali no Reclame Estância Velha, Fala Estância Velha, que é da Tânia. Ela era servidora do município e ela está com 4 protocolos na prefeitura. Há 1 ano e 4 meses ela aguarda a troca de 4 lâmpadas em Estância Velha. Por que demora tanto para trocar? Diversas mensagens, ela me mandou print com esse secretário, com outro secretário, com a própria Secretaria de Obras, diversas tentativas, 4 novos protocolos e a solução não é resolvida. É por isso que a nossa população tem tanta indignação, porque paga tanto imposto e na hora de ter um retorno, sequer não consegue uma troca de uma lâmpada. O senhor gostaria de... Passa para mim aí, que me averiguar isso aí daí, tá? Então tá bom, eu vou estar te encaminhando. Tá bom. Como bem disse o colega vereador aqui antes, no sábado, então, teve uma reunião, não consegui participar, também recebi o convite com as empresárias, né, das vans escolares. É uma categoria que parou lá na frente, junto com as escolas, e ninguém lembrou dessa categoria. Né? Então, o que nós fizemos ontem aqui na casa, um pedido de indicação, eu fiz e montei e levei para algumas pessoas, para que o executivo, então, possa estar postergando pelo período de 6 meses ou mais, enquanto perdurar a pandemia, laudos de tacógrafo, vistorias, cobranças, taxas, tributos e outros, bem como ainda, se possível, um auxílio emergencial, para que possa resguardar, né, essa categoria, essas famílias que dependem e estão com seu sustento interrompido. Essa semana também vou estar encaminhando um pedido de indicação para o município sobre um auxílio, a título que outros municípios vêm fazendo, um auxílio emergencial para os MEIs, para microempresas e para pequenas empresas. Outros municípios estão se ajudando, estão se unindo, Poder Executivo, Poder Legislativo, ou seja, a Prefeitura e Câmara, juntando valor e auxiliando, né, com auxílio aluguel. Em Estância Velha eu não vi nada disso ainda, espero que a Prefeitura tenha, então, a bondade, né, de olhar por essas pessoas. Hoje me chamou a atenção, solicito meu espaço de liderança. Hoje a minha fala aqui, ela... Concedido. Eu prestei atenção enquanto a colega vereadora Veridiana fazia a leitura do Salmo, e que um trecho dizia assim: ouve a voz da minha súplica. Então eu peço que o Poder Executivo ouça essas pessoas, né, que estão dependendo, né, de ajuda, dependendo ainda mais do poder público, que amanhã depois a gente possa retomar com uma economia diversificada, com uma economia forte, assim como a gente estava vindo em Estância Velha. Enfim, não vamos esperar essas empresas quebrar e mais pessoas estar dependendo da assistência social. Nessa semana também estarei fazendo, já anunciei aqui, uma live sobre empreendedorismo, sobre desafios e como superar a crise. Será através das redes sociais, na quinta-feira. Esta semana será com o empresário Gilberto Miller, aqui de Estância Velha. Dito isto, sobre a parte aqui dos empresários que vêm sofrendo esse problema durante a pandemia, eu quero trazer outra situação que nós aprovamos aqui nesta casa para ajudar a categoria, que são as creches, as escolas de educação infantil particular no município. A lei valeria então para abril e maio. Nós estamos encerrando o mês de junho, né? A lei não prevê que ela valha para o mês de junho também, e o município não se manifestou. Se vai mandar outra lei para essa casa esperando 5 minutos para começar a sessão, se vai voltar a fazer os pagamentos assim como era, enfim. O que eu tenho para dizer é que no mês de maio, eles geralmente recebem até o 5º dia útil do próximo mês, que seria o dia 5 de junho. Hoje nós estamos no dia 23 de junho e essas pessoas ainda não receberam. Posso? Um minuto? Eu não sei se pode complementar de novo, ele já falou antes.
Eu só falei uma palavrinha só. Não, assim, Diego, eu estive segunda-feira com a secretária da Educação sobre esse ponto aí, junto com o financeiro. Vai ser pago também os estagiários, né? Também vão ser pagos para as creches, né? Quando que vão ser pagos? Vão ser pagos essa semana. Eu acho difícil. Eu já recebi cópia do e-mail que diz que os contratos... Foi falado isso, eu estive numa reunião com eles lá, cobrando essa parte aí, e com a secretária e com a financeira e com a prefeita. Então que fique registrado, né? O senhor presidente, também líder da bancada, né? Líder do governo, diz que vai ser pago essa semana esse valor para as creches das escolas conveniadas. O que tá, a última nota, né? Sim, obrigado, presidente. A última nota referente ao mês de maio. Senhora prefeita, eu peço então que a senhora olhe por essa categoria antes que seja tarde. Eu vejo muito, escuto muito as pessoas em época de eleição procurar, prometer mundos e fundos e depois sumir. Eu acho que está na hora de algumas pessoas ter um pouco mais de coerência, né, com o que falou, com o que prometeu. Para finalizar a minha fala, eu trago hoje um assunto, não menos importante, mas enfim, sobre a água na Vila Perimetral. É um assunto antigo, né? A cada pouco esse assunto volta à tona, pouca coisa é resolvida. Eu agradeço aqui em especial a Daiane Severo, que é uma pessoa que trabalha na vigilância sanitária, sempre muito atenta, e ela é uma das pessoas que mais briga, né, por essa questão, pela água, pela falta da água lá na Vila Perimetral, na divisa entre Estância Velha e Voti. Esta semana eu vou participar de uma reunião entre o Ministério Público, entre a Corsã, vem o diretor de obras lá de Canoas, e também com o município de Estância Velha, e eu espero muito que a gente tenha boas notícias, né? A prefeitura está prestes a ser condenada e assumir toda a infraestrutura dessa vila perimetral, porque a prefeitura foi omissa, porque a prefeitura deveria de fiscalizar, a prefeitura não poderia deixar aquele loteamento aumentar, e a prefeitura nada fez. Quando eu digo prefeitura, eu digo ali a instituição, não estou alegando que é esta prefeita. Não quero que daqui a pouco me entendam mal ou que fiquem me atacando. A prefeitura foi omissa, se omitiu do problema e agora vai ter que pagar essa conta. Então, nesta semana a gente vai ter esta reunião. Eu espero que a gente tenha bons resultados e que o quanto antes essa população tenha água. Quem não conhece, eu convido para ir lá conhecer. São diversas famílias, em torno de 40 famílias, elas tomam água que tem um poço no chão, um poço é um buraco no chão e a água fica parada ali. Ela não tem condições sanitárias, mas é o que a população tem naquele momento. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês que estão acompanhando. Qualquer coisa pode entrar em contato através das redes sociais e também do telefone. E a todos uma boa noite. Muito obrigado. Vereador Valdecir de Vargas. Cumprimento o presidente Sérgio, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a vereadora Márcia, Pina dos Santos, doutor Felipe, Elaide, Mariana, a Marilúcia, a Mari. Presidente, o primeiro assunto aí, em primeiro lugar, eu quero agradecer o colega vereador da casa, o Carlos Bono, por ter me convidado, e quando ontem a gente estivemos na comissão especial comentando sobre uma pauta importantíssima, e o Bono, não, eu tenho já esse assunto marcado para amanhã, e me convidou prontamente para ir junto. Então eu agradeço, vereador, obrigado por ter me colocado a par e levado junto para a discussão com o secretário Rudimiro, onde, por sinal, a gente sempre é bem atendido, né? E já fico feliz, né, por já ter, então, encaminhado a prefeita a nossa reivindicação, que é um projeto que o senhor mesmo buscou em Campo Bom, para nós ter essa oportunidade da Prefeitura de Estância Velha auxiliar as empresas de pequenos portes, enfim, comércios, né, pessoas que estão padecendo com essa situação da epidemia. E também é onde a gente levantou a situação lá, eu também passei para o secretário também, é uma situação que se tem como, o quanto antes a prefeitura fazer um projeto de lei, alguma coisa para nós aqui passar para casa, se tiver que fazer um decreto que se façam, para, como o vereador Diego falou agora também, o Carlos também falou antes, tem um auxílio
né, a essas empresas que realmente estão banadas de trabalhar. Elas estão totalmente... Tem muitas empresas, a gente diz empresas, é pequenas empresas, é gente que tem o MEI. Eu conheço pessoas que têm investiram, construíram ou alugaram, fizeram contratos pesados de locação de prédio para fazer essas festas, para salão de festas, né, lancherias, bares. Então, esse pessoal está com as mãos atadas. E nós temos que procurar uma saída. Faz dias que eu venho conversando com o pessoal, escutando ideias. E aí hoje a gente sugeriu isso para o secretário de Indústria e Comércio. Esperamos então que o mais breve possível se ache uma saída para a gente auxiliar esse pessoal. Porque vem já essa notícia aí de troca de bandeira para nós, nosso município, então isso nos preocupa muito, porque esse pessoal já estão, né, sendo prejudicados. Eu acredito, presidente, e gostaria de deixar isso aí para as executivas a reflexão. Nós devemos pensar muito bem antes de nós condenar, porque eu digo condenar o pessoal de trabalhar, porque não é as empresas, não é as indústrias e não é os comércios locais que estão propagando esse vírus com tanta proporção. E eu acredito, como já foi falado antes aqui, que sim tem que ser conscientizada a nossa população, a nossa comunidade. Porque não é em lancheria, não é em salão de festa que eu estou vendo aglomeração de pessoas, e eu estou vendo, sim, é nas casas, né? É festinha de família, é um encontro, é amigos, para cá, que se façam, mas que se façam com distanciamento, né? Com cuidado, com máscara. E é difícil você ver isso e você ver o pessoal corretamente, né, no distanciamento, com proteção. É difícil você ver isso. A Márcia antes já colocou isso na parte que pediu para o colega Sérgio. Eu realmente ouvi isso e então é lamentável. Eu não vou dizer os locais que eu vi, mas eu vi também mais de 6 locais no Rincão em dois fins de semana em diferentes lugares. Quem paga com isso vai acabar sendo aquele que não deve essa conta, vai pagar. É a empresa, é uma lancheria, é um restaurante, é uma indústria, né? É o comércio, é uma loja. Então nós temos que ter esse cuidado. Onde tiver que fazer aí, né, proibir, colocar, acho que o caminho é mesmo fiscalizar. Eu não sei ainda como eles vão fazer isso, né? Fiscalização para a comunidade nas casas, nos bairros, acho que vai ter que passar assim, sei lá, se é a guarda municipal, alguém da vigilância sanitária, alguma coisa assim, tem que sair para a rua aí, tem que ajudar, tem que fazer um mutirão aí para cuidado, porque eu acho que tem que ser sim penalizado o pessoal que está fazendo esse juntamento, senão, lamento muito, mas não adianta nós fechar as indústrias, fechar o comércio e o pessoal não se conter, não se cuidar. Solicito meu espaço. Obrigado. Enquanto eu vi o Diego também pedindo iluminação pública, eu quero aqui, Diego, dentro de muitos pedidos e muitas broncas dadas já por mim e por os demais colegas, eu quero também agradecer a secretária Fátima, porque eu vinha há tempo já questionando, cobrando bastante, e os pedidos não eram atendidos. Eu não estou falando dos pedidos meus, pedidos dos outros colegas também, mas principalmente no bairro Rincão dos Ilhéus, que realmente estava feio, estava vergonhoso, né, para a falta de iluminação. E a gente se posicionou e a Fátima prontamente me atendeu, então eu quero agradecer a ela e que continue. E eu vi também o pessoal da elétrica rodando bastante, eu vi eles na rua. Eu tive essa semana em Estância Velha, direto aqui dentro da cidade, circulando, e eu vi que realmente tem bastante coisa atrasada, que tinha um caminhão estragado. Então, é o que nós esperamos, presidente, que esse pessoal continue trabalhando desta forma para poder sanar toda a demanda que tem. Não vai ser fácil, Diego, tem bastante mesmo. Mas acredito muito que esse caminhão tem que lutar, essa equipe, se botar à vontade, trabalha e vai conseguir chegar lá. Dá um minuto, vereador. Sim, senhor. Eu também tive lá, já relatei para o senhor até, conversando com a Fátima, obrigado, com o rapaz lá, para fazer isso aí, depois que o caminhão ficou pronto, né? Dá uma demanda muito grande de lâmpadas, aí deve estar toda a cidade, né? E falta do Machadinho também, né? Ele ficou muito tempo fora, né? Agora retornou.
mas ele não vai ficar no setor, nas obras lá mais. A equipe vai ter que dar conta lá. E aquilo não pode se expor tanto, né? Ele tem uma idade bem elevada, né? Um grande Então é profissional. isso, né? Obrigado. Quero aqui também, só para dar mais uma reforçada no que o colega vereador Carlos Boni falou. Eu também, nós estivemos conversando isso. Nós não conversamos, eu e o Carlos, sobre isso, mas como a gente tem uma linha de pensamento nesta casa alinhada com os demais colegas, eu também estive conversando com a comunidade. Realmente está totalmente ao contrário que deveria ser enquanto aos horários mesmo. Comércios que eu vejo que tem que ter um horário ampliado e está reduzindo. Aí, onde se dá mais aglomeração de pessoas, nós temos menos horário de atendimento. Automaticamente isso vai tumultuar sempre. E vai ficar gente esperando, não vai dar um dia, vai ir um dia para a fila, e se não vai bastar, vai voltar no dia seguinte de novo. Né? Então, realmente, tem coisas aí que nós temos que tentar dar uma olhada e tem que se mudar isso o quanto antes. O assunto que eu preciso, não posso deixar de falar também, eu sou presidente da comissão especial, acho que todos os colegas sabem disso, né? Eu lamento porque o presidente da casa, o nosso colega gringo, que não está, que não é o senhor hoje, é o gringo, ele deveria ter um pouquinho de cuidado quando tomar uma atitude dentro da casa como presidente. O senhor, como presidente, hoje vai... Eu gostaria que eu estivesse aí hoje no seu lugar, mas como é o senhor que está assumindo, vai me ouvir por ele. Porque o presidente da comissão desta casa, primeiro porque não agi sozinho. Eu tenho um secretário e uma relatora da comissão que está comigo e a gente conversa e foi decidido em conjunto, enquanto divulgar nos meios de comunicação da nossa casa a resposta do secretário, né, e da prefeita e a nossa convocação. Então, nada a mais foi colocado, simplesmente o que estava na convocação e na resposta do executivo. Ponto. Até gostaria de dizer para o colega, que tenho certeza que o gringo está assistindo, que reflita sobre isso e que procura nós da comissão para conversar, porque a gente quer trabalhar harmonicamente. Agora, o executivo é um poder e o legislativo é outro, né? Com todo o respeito ao outro lado, mas nós, o poder legislativo, o presidente dessa casa deve ter as atitudes deles tomadas e voltadas a nós, vereadores, e o executivo. É soberana a decisão dele, respeito. Mas ele sim tem que estar também conversando com nós, do presidente da comissão especial, tanto da CCJ. Quando a pauta é da CCJ, deve sim primeiro ser tratado com nós, porque se ele não teria conhecimento do que nós tínhamos divulgado, deveria ter se direcionado ao presidente da comissão especial para poder tomar uma atitude. Então, lamento por isso, mas acho que nada tão de grave, porque no meu entender, o presidente desta casa aqui jamais tem que tomar uma atitude quando é mandado por outro lado. Não pode. Para mim é uma falta de postura e nós temos que ter sim respeito pelo legislativo e por quem nos colocou aqui dentro. Se é para ser pau mandado, não precisamos de ninguém aqui dentro da casa. Em primeiro lugar, eu fui colocado pela comunidade aqui dentro para cumprir meu papel de vereador. Se eu estiver nessa cadeira que o senhor está ocupando hoje, eu tenho que ter postura e respeitar nós da comissão, nós, colegas vereadores. Mas ainda que é do teu partido, né? Exatamente. Então, independente, não é... Quem sabe, eu tenho... Só para concluir. Pode concluir. Eu acredito que não fez por mal. O gringo não fez por mal. O gringo, sozinho, eu não ia tomar essa decisão, isso eu tenho certeza. Né? Mas faltou com aquele pegar o telefone e conversar com nós. Agradeço, então, presidente, pelo espaço e desejo aí uma boa semana a todos e que, por favor, pessoal que nos assiste, que possam espalhar para o máximo de pessoas que usam corretamente a máscara, se controlam, evitam aglomeração, para nós poder sair logo desta crise. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Lotário Seva. Cumprimentando a mesa, cumprimento também demais vereadores, vereadora Márcia, funcionários, doutor Felipe e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais.
quero falar também um pouco a respeito do coronavírus. Desde sexta-feira, quando fiquei sabendo que iríamos para a bandeira vermelha, fiquei sim bastante preocupado. Por quê? A primeira razão, infelizmente, nós somos lançados dentro de uma região onde existem vários municípios realmente com problemas bastante graves. Tá? Mas eu acho que essa atitude, eles tinham que pensar diferente um pouco, cada município assumir a sua responsabilidade. Por que nós, com 50 e poucos infectados, com 33 curados, sem óbito, temos que obedecer a uma bandeira vermelha? Eu acho que o Executivo tinha que assumir essa responsabilidade. Não esperar pela Associação dos Municípios ou da região. Não só o município de Estância, nós temos outros municípios, igual a nós também, com índice bem baixo, mas que entre individualmente, sei lá onde, Ministério Público, Governo do Estado, eu faço uma visita ao governador, para que essa solução seja tomada. Hoje nós estamos sendo afetados por uma bandeira vermelha que não há necessidade, eu acho que não. Está crescendo sim, mas está devagar. Felizmente, muito foi falado aqui, que realmente tem gente que ainda não estão usando máscara, eu vejo. Não pode, gente. Você não quer usar, não usa. Mas respeita aquele que está usando. Né? Nós temos gente em estabelecimentos comerciais. Eu vi essa semana o guarda, ou sei lá o quê, na frente da empresa sem máscara. Uma baita placa dizendo que tem que usar máscara para entrar naquela empresa. E o responsável sem máscara. É isso que está faltando, eu acho. Eu acho que nós estamos sofrendo um problema sério aqui no município. Nossa indústria, o nosso comércio, gente, nós temos que ver também a vida financeira do município. O que vai acontecer isso aí, como for falado aqui? Pode ir mais 2, 3 meses e daí? Porque Novo Hamburgo e São Leopoldo estão 100% com problema. Por que nós temos que obedecer a lei deles também? Talvez nós estamos se cuidando melhor que eles. Eu vejo, parece que a coisa está indo na contramão aí. E a respeito do não uso da máscara, eu também acho que nós mesmos somos culpados. O povo que usa é culpado. Eu acho que ele deveria de cobrar. Você vê alguém na rua sem máscara, pô cara, como é que é? Vamos usar máscara? Sabe? A gente mesmo é culpado. Não adianta vir aqui, bater em cima de governo, de prefeito, de associações, se nós não fizermos a nossa parte, o povo. Entende? Eu acho que é isso que está faltando um pouquinho. Cada um está sofrendo. Nosso comércio, a nossa indústria, gente, se não abrir, afeta alguém. Afeta os moradores, ao empregado, a toda a população, se essa empresa não funciona. Vão viver do que o empregado, se não pode trabalhar? A flexibilização em mais horários é uma coisa mais correta que existe. Porque se eu tenho um banco que vai funcionar 4 horas, imagina a aglomeração. Agora, se ele funcionar 8 horas, vai ser a metade daquele pessoal dentro do banco. Eu acho que está faltando um pouquinho de coerência de todos os políticos. Todos, tanto o governo, município, vamos falar em Ministério Público, de repente, que também poderia, de repente, dar uma ajuda, ou a prefeitura aí falar com o Ministério para ver. Tem que dar uma maneira de flexibilizar melhor isso aí. Não pode continuar como está. Porque o governador disse que é bandeira vermelha, pronto, foi acatado. A prefeita já falou que acatou. Só para terminar. A prefeita já falou que acatou. Então, estamos aí. Vamos não sei até quando, semana que vem, com essa bandeira vermelha.
E se os outros municípios nós melhorar, nós vamos ficar com a bandeira vermelha dali para diante também. Eu acho que está na hora do Executivo tomar atitude mais séria e mais correta. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Veridiana Monteiro, vereadora. Senhor presidente, demais componentes da mesa, demais vereadores, vereadora, aos funcionários da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu até nem iria fazer uso da palavra, mas eu acho que o momento exige, né? Principalmente nós, como entes políticos, que a gente assuma uma posição e também tente dar nossa contribuição para que a gente possa sair da melhor forma possível pela crise que a gente está passando. Pegando aqui a fala da maioria dos nossos colegas vereadores, principalmente do vereador Carlos, a respeito das ações com relação ao Covid, eu acho que às vezes falta um pouco de bom senso de todas as partes, né? E o Covid só vem refletir, mostrar a falta de preparo das gestões públicas em lidar com o imprevisível e em ser maleável e criativo nesses momentos. E isso, o Covid está exigindo que os governos mostrem sua capacidade real de gerir problemas, de gerir dificuldades. E a gente não está vendo isso evoluir de uma boa forma por parte dos nossos gestores públicos. A gente tem que refletir, sim, como o vereador colocou, em como conviver e sobreviver enquanto o Covid estiver aí com a gente. Com certeza, para que a saúde e a segurança da população possa ser mantida com o mínimo de impacto para a economia, né? Porém, isso vai exigir um comprometimento de todos nós, né? Como pessoa, como cidadão, em usar máscara, todos aqueles cuidados, troca de roupa, álcool gel, né? O banho, água e sabão, enfim, tudo que todo mundo sabe. A cobrança um do outro, né? Do compromisso de todos nós no uso da máscara. Acho que sim, é uma responsabilidade de cada um de nós alertar e cobrar a todos com relação ao uso da máscara. Infelizmente, o que eu vejo é que se forma uma guerra sobre quem tem razão. E eu acho que não é esse o momento. É uma situação difícil, diferente, onde o vírus tem um comportamento diferente de tudo, né, que a ciência também conhece, está em estudo, está em teste vacina, mas não, com certeza não será para esse ano, né? E isso está gerando uma ansiedade muito grande para as pessoas. Eu acho que a bandeira vermelha, aqui em Estância Velha, sim, os municípios têm que ter autonomia, sim, mas eu não vejo como a gente pode sair dessa bandeira vermelha se a gente não tem um serviço de saúde bem estruturado no nosso município, onde a gente não tem um fluxo nem sequer de pacientes bem estruturado. Para vocês terem uma ideia, uma gestante com suspeita de Covid esteve em consulta no final de semana no hospital e foi orientada a procurar unidade de saúde para agendar a coleta de exame, sendo que a coleta de exame só pode ser agendada pelas unidades de saúde a partir das 15 horas da tarde. Quanto essa pessoa circulou podendo propagar o vírus? Eu não entendo por que a gente tem um centro de Covid se a gente não consegue isolar os atendimentos de Covid só lá. Se quando uma pessoa com suspeita de Covid entra numa unidade de saúde, passa pelo consultório da enfermeira para agendar o exame, do médico, do ambulatório, da triagem, contamina o ambiente inteiro. Aí chega um senhor idoso com uma suspeita de pneumonia, que é uma outra coisa, ou com qualquer outro sintoma, ou alguma outra pessoa com outra urgência, vai entrar naquele ambiente contaminado também para ser atendido. Né? Se a gente sustenta isso, e se o vírus é altamente contagiante, por que não isolar os atendimentos só num lugar? Quando o centro do Covid não der conta, volta para as unidades. As unidades, a gente aumentou muito a demanda de pacientes. E hoje, por exemplo, tem unidades que talvez não, mas
A unidade que eu atuo, por exemplo, a gente já tem uma demanda grande só de atendimento de consultas de rotina e de urgências, de problemas das pessoas. A demanda do Covid vai superlotar e vai espalhar o vírus para muita gente, Então, a gente não está conseguindo estruturar um fluxo do atendimento de serviço de saúde do nosso município. Solicito o meu espaço de liderança. E eu acho que a gente tem que pensar, sim, em alternativa, tem que mudar a nossa forma de pensar, tem que revisar nossos serviços, né? O serviço está desestruturado, a gente tem que pensar em novas estratégias, como ampliar horários, como o vereador falou, evitar aglomerações. Quantas vezes eu já andei na rua de carro e me questionei: o banco está vazio, tem um monte de espaço lá dentro, por que não delimitar assentos com distanciamento? Aí ficam empinhando as pessoas na rua, aglomeradas umas em cima das outras, ou dentro do próprio hall de entrada ali, né, do banco. Então, eu acho que a gente está tendo formas um pouco equivocadas de direcionar, porque está todo mundo meio perdido, né? A gente não estou querendo aqui achar culpado, para nada. Eu acho que a gente tem que começar, mas para isso, o executivo, né, e os gestores têm que ter uma mente aberta de poder reunir um número de pessoas com capacidade de discernimento e de planejamento, para poder planejar essas ações junto com as equipes de saúde do município. E não que as equipes de saúde do município fiquem sabendo das notícias pelo Face ou pelas redes sociais, porque é dessa forma que está ocorrendo. Então, antes de a gente pensar em reverter a bandeira vermelha, tem que pensar em estruturar bem o nosso serviço de saúde para poder estar, sim, solicitando a reversão, porque nesse momento eu concordo com essa bandeira, que nas condições que a gente vive do atual planejamento da saúde, de como está estruturado o atendimento do município, a gente não consegue. Eu acho que está muito bem colocada essa bandeira nesse momento, infelizmente, né? Isso traz um impacto muito grande, mas se a gente não parar para pensar e a gente não se exigir um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais para tentar superar as nossas dificuldades e divergências políticas, a gente não vai conseguir dar conta de enfrentar essa situação de saúde que a gente vive, essa pandemia, de uma forma que a população não sofra tanto. Infelizmente, tem algumas coisas que estão se sobrepondo hoje ao bem comum, né, que é para isso que os políticos devem trabalhar, para isso que a gente deve trabalhar. Então, eu tenho uma opinião, talvez a colega vereadora tenha outra, como profissional da saúde, mas a gente vai conseguir chegar num consenso e delinear uma boa diretriz para o município se a gente conseguir sentar, conversar e cada um colocar sua ideia e desenhar uma diretriz e seguir ela. Se a gente vê que ela não vai funcionar, a gente pode, né, voltar atrás, pegar novas ideias, mas a gente não está conseguindo fazer isso. A gente não está conseguindo sentar e fazer esse planejamento e essa diretriz, desenhar isso. Cada um faz de um jeito e as equipes estão sem suporte. As equipes de frente, as equipes da atenção básica estão se sentindo perdidas, eu diria, porque não tem esse fluxo bem estruturado no município e bem desenhado, infelizmente. Então, essa seria a minha contribuição na fala dessa noite. Só complementar também que as escolas, o município também tem que pensar nas escolas, sim, porque as escolas de educação infantil estão passando já, mas poderão passar por um período muito mais difícil. Já tem uma portaria do MEC do dia 16, agora, da semana passada, do Ministério da Educação, que até dezembro desse ano o ensino superior não volta a ter aulas presenciais. Então, provavelmente, isso talvez se estenda, né, ao ensino médio, ensino infantil, enfim. E isso é um problema muito sério. A gente tem várias pessoas desempregadas, né? Não é só as escolas, é o pessoal que trabalha nas vans, enfim, inúmeras questões, né? Como o vereador falou, o pessoal que aluga espaços para eventos e tal. E isso também me preocupa, né? Como uma ente política, né? Não só como uma profissional da área da saúde, mas esse povo todo vai sobreviver do quê?
Tem gente que o Covid pode estar matando muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que vão adoecer de problemas mentais, de falta de trabalho, de falta de condição de manter sua família. Então, a gente tem que começar a tomar algumas atitudes em relação a isso. Ou poderá ser tarde demais, né? Eu acho que todos nós aqui estamos preocupados com isso. E muitas vezes, só para concluir, nós, vereadores, não temos a capacidade de gerir, porque quem executa e gerencia realmente tudo isso é o executivo, mas a gente está aqui para colaborar, né? E é isso que a gente quer poder fazer. Né? Uma boa noite a todos e que Deus nos acompanhe e nos abençoe nessa semana para que a gente possa reverter a situação. Obrigado, vereadora. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os membros da mesa, os colegas vereadores, os servidores da casa. A minha fala hoje vai ser breve, senhor presidente. E quero trazer um pouquinho aqui o acontecimento de ontem desta casa. Né? E eu acho que nós, assim como o vereador Django, já como presidente da comissão especial se manifestou, como secretária não posso deixar também de me manifestar. Né? Me parece que nós estamos começando a viver uma censura nesse município. Né? Que nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão. Quando um poder, que nem o legislativo, né? Somos poderes independentes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e nós não temos o poder de fazer o nosso trabalho aqui dentro. Né? A Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, ela foi criada neste mandato, né? Que é um espaço a mais que foi criado, onde se tivesse este espaço para se discutir os méritos dos projetos. Os méritos de todas as matérias que entram desta casa. Porque até então, isso não acontecia. Né? Na Comissão de Constituição e Justiça, apenas se avalia a legalidade dos projetos, mas não se discute o mérito dos projetos. Né? Quantas emendas nós fizemos este ano? Né? Eu, como vereadora, fiz muitas emendas em projetos de lei do Executivo. Quantas emendas a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória fez em projetos de lei do Executivo com o objetivo de melhorar, de qualificar. Né? Esta é a função do nosso trabalho. É legislar. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós fomos eleitos. E aí nós tomamos uma decisão na comissão ontem à tarde, né, em conjunto, que nem disse o presidente da comissão, não foi uma decisão do presidente, não foi uma comissão do relator e não foi uma decisão da secretária. Foi uma decisão coletiva da comissão, né, de que nós faríamos a nota para publicar nas redes sociais oficiais da Câmara de Vereadores. Sim, senhora. Só para completar, e também com o apoio jurídico, né, que nós temos embasado juridicamente, nada de errado. Exatamente. Né? Então, sempre aqui se conversa, né, com o nosso jurídico. E senhora, vereadora, oi. Eu posso complementar? Pode. Só para complementar a tua fala, então, que a ideia de publicar essa nota é porque a população sabia que o secretário viria e estava esperando respostas, né? Então, logo na segunda-feira ia começar as cobranças. Mas o que surgiu, né? O que foi feito da reunião? E então foi essa a ideia de publicar para dizer, olha, não veio, aqui está a defesa dele, né? Ninguém está dizendo, botando palavra na boca de ninguém. E, enfim, daí depois o presidente teve um outro entendimento, mas aí eu deixo a senhora falar. Obrigada, vereador. Então é isso, né? Nós não podemos permitir que essas coisas continuem acontecendo, né? Eu tenho certeza de que isso não foi uma decisão do presidente da casa, uma decisão unânime dele, uma decisão dele, não, ele foi pressionado, ele foi influenciado para fazer isso, com toda certeza, não foi ele que fez sozinho isso, né? E porque o texto que foi colocado, né, com o apoio do nosso jurídico, que sempre está aqui conosco, nos acompanhando, a nossa assessoria de imprensa que escreve as matérias da casa, né, inclusive ela escreveu, trouxe, né, a conhecimento dos membros da comissão, nós lemos na comissão,
né, o documento. Então, isso não pode acontecer. Não pode continuar acontecendo, né? E eu vi hoje pessoas da gestão da Secretaria da Saúde dizendo que esse tipo de matéria não pode surgir numa rede social institucional, né? Porque as pessoas vão lá e falam palavras de baixo calão, ou porque xingam, né? Meu Deus, é público. O que o Executivo faz com a rede social da Prefeitura, onde todas as matérias que são colocadas ali, a grande maioria vai lá e xinga. E fala mal. Então fecha. Termina com o Facebook e com a rede social da Prefeitura também. Certo? Então, quero deixar esse registro aqui. Outra coisa, o secretário da Saúde, ele foi convocado para vir conversar com a comissão sobre o Sistema Municipal de Saúde e sobre as ações relacionadas ao Covid. É isto que consta no documento. Aí é amplo o tema. Como assim amplo o tema? Se ele é secretário da pasta, ele é secretário municipal da saúde. Se ele não se sente capaz de vir aqui conversar com os vereadores sobre o Sistema Municipal de Saúde, né, ele pode ter a humildade de nos dizer isso, porque fazem poucos dias que ele assumiu a pasta, e nós sabemos disso. Né? Então vem aqui, conversa, solicita o meu espaço de liderança. Concedido. E diz, vereadores, né, sinto muito, mas essa informação nesse momento eu não posso dar, porque eu acabei de assumir a pasta, não estou a par. Inclusive, este secretário, ele tem um enfermeiro adjunto que auxilia ele na gestão da Secretaria da Saúde. Inclusive um cargo novo que foi criado na Secretaria da Saúde, enfermeiro adjunto ao secretário. É assim que eu li uma matéria durante a semana passada no jornal. Né? Então, que trouxesse o seu assessor junto, né, que com certeza é uma pessoa que já trabalha há muitos anos na área da saúde aqui, que poderia auxiliá-lo. Né? O próprio jurídico da Secretaria da Saúde, que nem aconteceu da outra vez, né? Ainda na gestão da outra secretária também, ela foi convocada para vir aqui para prestar alguns esclarecimentos. Muitas informações ela não soube nos dar. Né? Quem a auxiliou foi o jurídico da Secretaria Municipal da Saúde. Me permite, colega? Sim, senhor. Até algo que vem acontecendo e a gente vem sugerindo já desde 2018, quando a gente sentiu dificuldade nessa situação, que sempre que o secretário tivesse necessidade, já trouxesse alguém, como aconteceu com a secretária da Fazenda, que traz o chefe da contabilidade, enfim, que traga alguém. A Lenir trouxe a doutora Miriam para auxiliar ela na questão jurídica. E o secretário pode vir tranquilamente com as informações. A pergunta que foi feita, basicamente, para ele era sobre a questão Covid. A questão Covid é novidade para todo mundo. Mas, com certeza, o secretário da pasta ele deve ter um pouco de conhecimento sobre esse assunto ou estar mais a par. Era só isso. Exatamente. Bastante simples. Obrigado. Exatamente. Então, também compartilho do que o senhor disse. Sim, vereadora. Assim, ó, eu não posso falar por ele, né? Ele que foi o presidente, né? Ele tomou uma decisão, a mim não foi perguntado nada. Eu, como vice-presidente, não foi nem perguntado nem sim, nem não. A atitude foi dele, tá? Então, eu só posso ouvir. Não, eu imagino que sim. Nem estou também lhe responsabilizando, né, na minha fala. Não. Então, quero que fique muito claro, né, a nossa população, de que o texto não foi ofensivo, o texto não foi depreciativo, né? Inclusive, né, pessoas da gestão da Secretaria da Saúde que foram, inclusive na rede social, em comentários e postagens minhas hoje durante o dia, dizer de que havia entrado um ofício nessa casa com bastante antecedência, né, para reenviarmos as pautas. Eu quero deixar registrado aqui que esse ofício foi feito pelo Executivo, assinado pela nossa prefeita, no dia 15 de junho. No dia 15 de junho, a data do ofício. O ofício foi protocolado nesta casa dia 19, às 12h40. Sexta-feira. Nós encaminhamos a convocação
para o Executivo no dia 10. Nós recebemos o ofício do Executivo da prefeita no dia 19, às 12h40. Que horas fecha a Câmara, doutor? 1h. Às 13 horas, fecha a Câmara de Vereadores na sexta-feira. Nós recebemos, vou repetir, 12h40, faltando 20 minutos para fechar a casa. Aí tinha o sábado e o domingo, né? Na segunda de tarde nós chegamos aqui, nós lemos a correspondência da prefeita. Então, assim, eu acho que falta, né? Exatamente. Obrigada, Elaide. O do secretário chegou no dia 22, no dia da reunião. Né? E eu continuo afirmando, nós vamos fazer a reconvocação, já está sendo feita a reconvocação, né? E a pauta não se modificará. A pauta não se modificará, ele é secretário de uma pasta. Ele tem que ter conhecimento sobre todo o sistema municipal de saúde. Exatamente, nós queremos conversar, nós queremos conhecer o novo secretário da Saúde que assumiu já praticamente um mês, né? E tenho para lhes dizer, e vou falar agora também como enfermeira, como servidora pública municipal, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, há 20 anos nesse município. E esses dias uma pessoa da gestão me disse, grande coisa que tu trabalha há 20 anos na Secretaria da Saúde. É grande coisa, sim. Porque eu, assim como meus colegas que trabalham há 20 anos aqui, ou há 12, ou há 10, não interessa, nós estamos ajudando a construir o sistema municipal de saúde desse município. E é graças a nós, né, vereadora Veridiana, desculpe a minha máscara, eu estou falando e não está parando. E é graças a nós, ao nosso trabalho, que a saúde de Estância Velha ainda não faliu. Porque falta pouco para isso também. Né? Um secretário da saúde, não gostaria nem de falar isso aqui, que teve reunião com as coordenações, quer dizer, o secretário não, teve uma reunião com as coordenações na terça-feira da semana passada, que é uma reunião mensal que acontece, que a gente teve essa reunião junto com o coordenador da atenção básica, fomos entusiasmadas para a reunião, pensando que nós iríamos conhecer, que iria se apresentar ao secretário, não veio. Até agora, não sei se passou na unidade do Bela Vista, mas até agora não passou nas unidades de saúde ainda. Para conversar, para se apresentar, para conhecer os trabalhadores. Hoje, né, não chegou na minha unidade ainda, pelo menos eu não recebi até agora, eles estão mandando, o secretário da saúde está mandando cancelar os Facebooks das unidades de saúde. Nós não podemos mais, só para concluir, senhor presidente, nós não podemos mais ter Facebook nas unidades de saúde. Que é o espaço que nós temos de comunicação com a população, com a comunidade que nós atendemos. E aí eu só vou deixar uma pergunta para concluir. E os Facebooks das escolas? E os Facebooks dos outros setores do executivo da nossa cidade, da prefeitura? Também vão ter que ser suspensos? Que também são espaços onde levam informações para a sua população, para a sua comunidade escolar? Como que vai ficar? É só da área da saúde que vai fechar? Então, eu repito, nós estamos em tempos de censura, onde nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Márcia. Passo a palavra ao vereador Davi Reis. Boa noite, presidente dessa casa, colegas vereadores, funcionários da casa e todos os demais que nos assistem pelas redes sociais. Sobre o assunto que foi bastante debatido aqui nessa noite com relação à bandeira vermelha do nosso município, observando aí os comentários e observando também o comportamento da população num todo, o pessoal reclama, lógico, todos reclamam com relação à bandeira vermelha, mas o que falta à população, na verdade, é conscientização e prevenção. Hoje mesmo eu fui em estabelecimento, ainda que não pertence à Estância Velha, pertence a Novo Hamburgo, é do outro lado da rua Rincão, mas eu vi 2 pessoas adentrarem no estabelecimento sem máscara. E os donos do estabelecimento, que deveriam fiscalizar, nada fizeram. Apenas as pessoas disseram, esqueci minha máscara, está tudo certo. Então, num todo, no geral,
Novo Hamburgo está com bandeira vermelha, Estância Velha também, São Leopoldo, mas em parte, ou na sua grande maioria, por culpa da própria população, que não está nem aí para essa questão da prevenção. E eu tenho observado, e alguns estabelecimentos comerciais que eu vou, que tem pessoas que sequer, eles passam álcool gel que tem disponível na entrada do estabelecimento, sequer passar álcool gel nas mãos. Ou andam com a máscara só tapando a boca e o nariz não. Então, isso aí, tudo vai repercutir, né, no comércio, na indústria, que vão reduzir aí postos de trabalho. Hoje eu vi comércios aí fechados, né, mas o povo parece que não acordou ainda para esse problema que nós estamos vivendo, né? Então, o que se deve fazer é educar a população, conscientizar e fiscalizar, na verdade, né? É o que está faltando. Eu acho que a prefeita ela é submissa às ordens do governo do estado, não é que ela queira fazer isso. Todos os municípios, com certeza, não gostariam de estar na bandeira vermelha, mas a gente vê que a população em si não está colaborando nesse sentido, né? Então, o que se deve fazer é conscientização e educar o povo no sentido de que eles devam tomar as medidas preventivas. E eu procuro observar isso, a gente sabe que tem muita gente que se cuida, mas em boa parte da população não é isso que a gente está vendo, né? A gente já ouviu vários comentários aqui de aglomerações e com certeza que deve ser evitado, né? Mas vamos trabalhar para isso, nós estamos aqui justamente para conscientizar a população, né? Juntamente com o executivo, né? Isso não compete somente ao executivo, o legislativo também tem que colaborar nesse sentido. Eu acredito que todos estão fazendo sua parte e torcer para que isso passe logo. Outro sim, tem uma questão aqui de ajuda humanitária. Nós temos aí um grupo de venezuelanos ali no bairro União. Eles precisam de ajuda aí na questão de gêneros aí de primeira necessidade, né? Quem tiver alimento disponível, roupas aí que não usam mais, pode me contatar. Temos aí o Sargento Vieira também, que ele está incumbido aí de arrecadar esses donativos, né? Quem souber e quem puder ajudar, tudo que conseguirem serão bem-vindos. Uma outra coisa é um pedido de providência que eu quero fazer, até estava comentando com o colega Django, segundo ele já tinha feito anteriormente esse pedido de providência, mas eu vou reiterar aqui, com relação à rua Porto Xavier, no bairro Sol Nascente, um trecho em torno de 50 metros que falta pavimentação desde que foi inaugurado o loteamento Ilhéus ali no bairro Sol Nascente. Esse trecho nunca foi feito a pavimentação, né? Tem muitos buracos ali e, segundo aí nosso colega de Jango, diz que depende de uma legalização, mas eu prometo ir atrás para que esse trecho ele seja pavimentado, né? Eu acredito que isso aí não vai demandar muito custo e muito menos mão de obra. Então seria essa a minha colocação, né? Encerrando aqui pedindo que a população, né, tenha mais consciência com relação a esse vírus que aí está e que tem prejudicado praticamente toda a economia do nosso país aí. Obrigado, desejo uma boa noite a todos, uma boa semana. Obrigado, Davi Reis. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 30/6/2020, às 18 horas. Uma boa noite. Teria a noite toda.